Imagine acordar numa manhã qualquer, já depois dos 60, com aquela sensação estranha de que o corpo não responde mais como antes. Você se olha no espelho, passa a mão no rosto, respira fundo e percebe que algo mudou. Não é apenas a idade marcada pela pele, mas sim aquela energia vital que antes parecia inesgotável e agora começa a dar sinais de ausência. Muitos homens chegam a acreditar que esse declínio é inevitável, que faz parte do destino natural de todo o corpo envelhecido. Mas e se eu lhe dissesse que uma simples escolha feita logo no café da manhã pode mudar completamente essa história? Eu não estou falando de pílulas milagrosas, nem de fórmulas secretas vendidas em propagandas enganosas. Estou falando de algo real, científico, e que eu mesma já vi transformar a vida de inúmeros pacientes. Porque a verdade, meu amigo, é que o que você coloca na sua mesa logo ao acordar pode determinar se o seu dia será de vitalidade, vigor e até desejo, ou se será mais um dia arrastado, de cansaço e frustração. Como médica urologista que acompanha homens acima dos 60 há décadas, eu sei que existe um ponto silencioso na rotina masculina que poucos percebem: a primeira refeição do dia. É nela que você pode reacender processos bioquímicos que estavam adormecidos, estimular a circulação sanguínea de forma natural, equilibrar hormônios e até mesmo despertar aquele fogo íntimo que muitos acreditavam estar perdido para sempre. E aqui está a revelação que talvez choque você. Não é preciso transformar toda a sua dieta para sentir resultados. Basta inserir de maneira inteligente um elemento específico na sua rotina matinal. Um alimento simples, acessível, que pode estar hoje mesmo na sua cozinha, mas que quase nenhum homem da sua idade aproveita de forma correta. Nos próximos minutos, eu vou lhe mostrar por que esse detalhe tão pequeno pode redefinir sua saúde íntima, trazer de volta a confiança na sua virilidade e, acima de tudo, reacender em você o prazer de sentir-se vivo, inteiro e desejado. Mas antes, quero que você faça um exercício. Pense em como seria acordar amanhã já sentindo o corpo mais desperto, a mente mais clara e, dentro de você, aquela chama de desejo reacendendo naturalmente, sem medicamentos, sem esforço excessivo. É isso que está ao seu alcance, e eu vou lhe mostrar exatamente como. Agora que você já percebeu a importância dessa primeira refeição do dia, quero que fique comigo até o fim deste vídeo, porque o que vou compartilhar pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua vitalidade depois dos 60. Eu vou lhe mostrar, de forma clara e embasada, como um café da manhã simples pode atuar diretamente no equilíbrio hormonal, na circulação sanguínea e até mesmo no aumento do desejo masculino. Muitos homens chegam ao meu consultório acreditando que a perda de desejo é um caminho sem volta, algo que deve ser aceito com resignação. Eles dizem: doutora, não tenho mais o mesmo fogo de antes. Será que é só a idade? E eu sempre respondo: não, não é só a idade. O corpo humano, especialmente o corpo masculino, responde aos estímulos certos em qualquer fase da vida. O problema é que a maioria dos homens não sabe quais estímulos dar. Neste vídeo, eu vou revelar quais alimentos simples, muitas vezes ignorados, têm o poder de despertar seu organismo pela manhã, fornecendo os nutrientes que os vasos sanguíneos, os músculos e até sua produção de testosterona precisam para funcionar melhor. Vou lhe mostrar como escolhas aparentemente pequenas no café da manhã podem, na verdade, ativar mecanismos biológicos que você julgava adormecidos. E aqui está algo que quero que guarde com atenção. Há um segredo que só será revelado no final, um elemento específico capaz de potencializar os efeitos de tudo o que vou lhe ensinar. Esse detalhe é tão poderoso que, quando incluído corretamente, já vi homens recuperarem não apenas sua energia física, mas também a autoconfiança e a chama do desejo que julgavam perdida. Você pode estar se perguntando: será que isso realmente funciona? Será que é possível voltar a sentir essa vitalidade sem remédios caros ou tratamentos dolorosos? E a minha promessa é que, ao final deste vídeo, você terá em mãos um conhecimento que pode aplicar de imediato, ainda amanhã cedo, com resultados perceptíveis no seu corpo e no seu ânimo. Portanto, fique comigo. Não pule, não avance, porque cada palavra que eu vou compartilhar é parte de um quebra-cabeça que precisa ser montado na ordem certa. E quando chegar à revelação final, você vai entender por que tantos homens que seguiram esse caminho voltaram a sentir-se não apenas mais saudáveis, mas verdadeiramente vivos, inteiros e capazes de viver sua masculinidade em plenitude. Quando falo com você, homem que já ultrapassou os 60 anos, eu não falo apenas como médica.
Eu falo também como alguém que já acompanhou milhares de histórias de vida, de desafios, de quedas e de renascimentos. Sei o quanto essa fase da vida pode ser marcada por dúvidas silenciosas, por comparações dolorosas e até pelo medo de não ser mais o mesmo de antes. Quantas vezes você já não se perguntou em silêncio: será que ainda tenho o mesmo valor, a mesma força, o mesmo desejo? Eu sei que essas perguntas podem pesar, porque já as ouvi repetidas vezes dentro do meu consultório. Eu sou médica urologista. Dediquei décadas da minha vida a compreender o corpo masculino, suas transformações e seus segredos mais íntimos. E ao longo desse caminho, percebi que existe um ponto em comum em quase todos os homens que chegam até mim depois dos 60. A sensação de que a masculinidade está escorrendo por entre os dedos, sem que haja algo que possam fazer. Mas a verdade é que há sim o que fazer. A ciência, quando aplicada com inteligência e humanidade, nos dá ferramentas para resgatar a vitalidade, para reequilibrar o corpo e até para reacender o desejo. Eu lembro-me de um paciente, chamaremos de Roberto, de 67 anos. Ele chegou até mim cabisbaixo, dizendo que havia desistido de acreditar que poderia sentir prazer novamente. A esposa já não demonstrava interesse, e ele acreditava que a culpa era apenas sua. Depois de algumas orientações e mudanças simples na rotina, incluindo ajustes no café da manhã, Roberto voltou semanas depois com um brilho diferente nos olhos. Ele me disse: doutora, eu pensei que a chama havia se apagado para sempre, mas hoje me sinto vivo novamente. Histórias como a dele não são exceção. Elas se repetem cada vez que um homem decide ouvir, acreditar e agir. Eu quero que você sinta o mesmo. Quero que você entenda que não está sozinho. Que milhares de homens compartilham das mesmas angústias, mas também podem compartilhar das mesmas vitórias. E aqui, neste vídeo, eu me coloco ao seu lado. Não apenas como médica que traz informação, mas como alguém que acredita no seu potencial de transformação. Então, quando eu lhe falar sobre o impacto de um café da manhã simples e estratégico, saiba que não é teoria. É experiência, é ciência aplicada à vida real. É a voz de uma médica que já viu, com seus próprios olhos, homens recuperarem aquilo que acreditavam ter perdido para sempre. Depois dos 60 anos, o corpo masculino passa por mudanças silenciosas, mas profundas. É como se um motor que antes funcionava em alta rotação começasse a perder força gradualmente. O combustível já não é utilizado da mesma forma, e as engrenagens que antes rodavam com vigor passam a ranger diante da menor exigência. Muitos homens sentem isso ao acordar mais cansados, ao perceberem uma queda no desempenho físico ou ao notarem que o desejo já não surge com a mesma intensidade. Não é imaginação, é fisiologia. Com o envelhecimento, há uma redução natural da produção de testosterona, o principal hormônio masculino. Essa queda não é abrupta, mas constante, ano após ano. E a testosterona não influencia apenas o desejo sexual. Ela regula energia, humor, massa muscular e até mesmo a circulação sanguínea. Quando esse hormônio diminui, o corpo inteiro sofre. É por isso que alguns homens relatam não apenas a perda da libido, mas também um cansaço generalizado, dificuldades de concentração e até tristeza sem motivo aparente. Outro ponto crucial é a circulação sanguínea. Os vasos, que antes eram elásticos e resistentes, tendem a endurecer com o tempo. Isso dificulta a chegada de sangue a regiões essenciais do corpo, inclusive ao órgão sexual masculino. Sem uma boa circulação, o desempenho íntimo fica comprometido e a autoconfiança desmorona junto. Eu sei como isso pode afetar não apenas a vida sexual, mas também o modo como um homem se enxerga. Afinal, a masculinidade está profundamente ligada à sensação de vitalidade. E há ainda a alimentação. Muitos homens não percebem que escolhas equivocadas feitas logo no café da manhã podem acelerar esse declínio. O excesso de carboidratos simples, açúcares refinados e alimentos ultraprocessados eleva a glicose, prejudica os vasos sanguíneos e favorece processos inflamatórios. Em resumo, em vez de começar o dia ativando a energia e a circulação, acabam dando ao corpo um peso extra que só aumenta o problema. Ignorar tudo isso é arriscado. O resultado não é apenas a diminuição do desejo, mas o aumento das chances de doenças cardiovasculares, diabetes e até depressão. Por isso, entender o problema é o primeiro passo para vencê-lo. Não se trata apenas de estética, de vaidade ou de desejo íntimo. Trata-se da sua saúde, da sua longevidade e da qualidade dos anos que ainda tem pela frente. E a boa notícia é que existe, sim,
uma forma de reverter parte desses efeitos. Pequenas escolhas estratégicas feitas já pela manhã podem abrir um caminho diferente. Mais energia, mais circulação, mais desejo. É exatamente sobre isso que vamos avançar a partir de agora. Quando pensamos em vitalidade masculina depois dos 60, muitos acreditam que apenas medicamentos fortes ou tratamentos caros podem trazer resultados. Mas a verdade é que, no dia a dia, são os pequenos hábitos que constroem grandes transformações. E é justamente no café da manhã que você encontra a oportunidade mais poderosa de virar essa chave. Veja, enquanto a maioria dos homens inicia o dia com pão branco, margarina e café adoçado, o corpo clama por algo completamente diferente. O pão refinado e o açúcar provocam picos de glicose, seguidos por quedas bruscas de energia. Isso não apenas gera cansaço, como prejudica os vasos sanguíneos, acelerando o envelhecimento e reduzindo a circulação. É como começar uma corrida já de joelhos, sem forças. Agora, quando substituímos esses alimentos por opções estratégicas, o efeito é outro. Imagine trocar o pão refinado por uma fonte de proteína de qualidade, como ovos. Os ovos fornecem aminoácidos essenciais que ajudam na produção de testosterona e ainda oferecem colina, substância que melhora a comunicação entre os nervos. Muitos pacientes relatam que, ao adotar esse simples ajuste, a disposição e até o desejo voltam a aparecer de forma surpreendente. Outro aliado poderoso é a aveia. Rica em fibras, ela regula a glicose, melhora o funcionamento intestinal e libera energia de forma gradual. Mas seu benefício vai além. A aveia contém um composto chamado avenacosídeo, que auxilia na circulação sanguínea e pode até contribuir para ereções mais firmes. Ao orientar pacientes a incluir aveia no café da manhã, notei não apenas melhora no desempenho íntimo, mas também no humor e na clareza mental. E não podemos esquecer das frutas ricas em antioxidantes, como a melancia e o morango. Esses alimentos ajudam a relaxar os vasos sanguíneos por meio do óxido nítrico, facilitando o fluxo de sangue para todas as regiões do corpo, inclusive a mais íntima. A diferença que isso faz é real. Já acompanhei casos de homens que, após semanas consumindo frutas antioxidantes pela manhã, relataram não só melhora nas ereções, mas também uma sensação renovada de vitalidade geral. Por fim, há um detalhe que poucos conhecem, mas que eu vou revelar até o final deste vídeo. Um alimento simples, muitas vezes esquecido, capaz de potencializar todos esses efeitos quando consumido em conjunto logo cedo. Ele funciona como a peça que faltava no quebra-cabeça da vitalidade masculina. E é esse segredo que manterá a chama acesa dentro de você, não apenas por um dia, mas de forma contínua e duradoura. Agora que você já entendeu como pequenas mudanças no café da manhã podem transformar a sua energia, sua circulação e até o desejo, é hora de revelar o segredo que mencionei desde o início. Um alimento simples, presente em muitas cozinhas, mas frequentemente ignorado pelos homens da sua idade. O mel puro, natural, consumido logo cedo. O mel não é apenas um adoçante natural. Ele é uma fonte rica de antioxidantes, minerais como zinco e magnésio, e compostos que atuam diretamente na produção hormonal masculina. O zinco, em especial, é fundamental para a síntese de testosterona, o hormônio que regula sua vitalidade, seu humor e, principalmente, o seu desejo. Além disso, o mel tem a capacidade de fornecer energia imediata sem provocar os picos e quedas bruscas de açúcar que os alimentos refinados causam. É como acender uma chama equilibrada que aquece o corpo de maneira constante ao longo do dia. Ao incluir uma colher de mel puro no café da manhã, junto com ovos, aveia e frutas antioxidantes, você cria uma combinação poderosa que nutre o corpo de dentro para fora. Já vi homens de 65, 70 e até 75 anos recuperarem não apenas a vitalidade íntima, mas também a confiança em si mesmos. Eles não apenas relatam melhora nas ereções, mas descrevem uma sensação de renascimento, como se o corpo tivesse voltado a funcionar com a mesma energia de décadas atrás. Mas aqui está o ponto mais importante. Não adianta apenas ouvir essa revelação, é preciso agir. A diferença entre os homens que recuperam sua virilidade e os que permanecem presos à frustração está em uma simples escolha: aplicar o que aprenderam. Você tem agora em suas mãos uma estratégia prática, acessível e eficaz. Não é uma promessa vazia, é ciência aplicada à sua vida. Então, amanhã cedo, quando for preparar o seu café da manhã, lembre-se deste momento. Lembre-se de que cada colher de mel, cada porção de proteína, cada fruta escolhida com inteligência
É um passo em direção a um corpo mais forte, mais saudável e mais desejoso. E se essa mensagem fez sentido para você, eu quero que deixe um comentário compartilhando de onde está assistindo este vídeo. Quero saber qual cidade, qual país está acompanhando essa transformação, porque isso cria uma rede de homens que não aceitam o declínio como destino, mas escolhem a vitalidade como caminho. Agora, antes de sair, lembre-se, este foi apenas o primeiro passo. Há muito mais que podemos explorar juntos sobre como recuperar e manter sua masculinidade depois dos 60. Então, não esqueça de se inscrever e assistir o próximo vídeo, onde revelarei novas estratégias para fortalecer seu corpo e sua vida íntima, porque a sua história não termina aos 60. Ela pode, na verdade, estar apenas começando.